Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, amém? Só os vivos digam amém. Abra a tua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Nada do que Deus faz na nossa vida é em vão, nada do que Deus faz na nossa vida não tem um sentido. Nós iniciamos agora há pouco com o pastor Leodoro, a gente orando para que Deus venha intervir na vida de algumas pessoas que estão precisando de um mover, de uma cura. Marcos 16, capítulo 14. Amém, amada igreja? Eu lembro que as palavras que Deus está direcionando para ser trazidas nesse altar, esta é aqui a terceira. Nós falamos lá um pouco lá atrás, eu acho que em agosto ou julho, falamos sobre ser filho, falamos em agosto sobre paternidade, e agora nós vamos falar sobre autoridade. Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Repete comigo: toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus, depois de o Senhor lhes ter falado, foi recolhido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Amém? Podemos nos sentar? Eu fiz um comentário que eu vou tentar ficar aqui no púlpito, porque eu fico andando de um lado para o outro aqui, essa mania minha de pregar. Eu vou tentar, amados, mas não sei se vou conseguir. A gente está falando nesse momento aqui, em um período que Jesus ele já morreu e já ressuscitou. O momento em que Jesus Cristo ele apareceu aos 11, e é claro, evidente que são 11, porque um já não estava mais entre eles. Nesse momento Jesus ele chega ali e fala a eles, e a palavra que é muito forte aqui nesse momento é que lançou-lhe em rosto a incredulidade. Essa incredulidade, ela existe até hoje, algumas vezes em nossas próprias vidas, que às vezes a gente acredita que Deus não se manifestará. Se manifesta para uns, mas não se manifesta para outros, ou que se manifestou em algum momento da nossa vida, mas que nesse momento, talvez por ser uma situação muito difícil aos olhos humanos, talvez Deus não se manifestará. E Jesus ele lança em rosto ali a incredulidade e dureza do coração. E aí a gente tem que ter um pouco de contextualizar antes da palavra ser ministrada, porque quando você começa a entender o propósito de Deus para as nossas vidas, você volta lá em Gênesis, e eu estou fazendo essa volta lá em Gênesis desde as duas últimas pregações. Você começa a entender Deus ali, o arquiteto de toda a criação, Ele criando a terra, Ele fazendo separação, céu, terra, dia, noite, astros, estrelas, terra, vegetação. E você começa a entender ali que tudo aquilo que foi concebido, criado por Deus, a gente pregou isso na última vez, foi para que ali naquele momento fosse colocado o seu filho. Repete comigo: seu
E a gente falou e mostrou para vocês que em Lucas 3:38, se você puder abrir a tua Bíblia, lá fala que Adão, ele não era somente aquele que foi criado do barro para estar ali fazendo como se fosse um jardineiro, cuidando das árvores, dando nome aos animais. A gente percebe que em Lucas 3:38 faz uma regressiva da genealogia de Jesus, e a gente segue e entende que Adão, ele foi criado como filho. A parte B do 38 de Lucas fala Adão, filho de Deus. E a gente entendeu que Deus, tudo quando ele fez tudo, criou, arquitetou toda essa estrutura, ele tinha um propósito de ser pai. Ele tinha um propósito que nós, como os filhos, estivéssemos lá. Era propósito de Deus. Mas às vezes a gente consegue, ou fica só estudando a palavra de Gênesis, somente em Gênesis, e a gente acredita que, ou tem um vazio ali que ainda não está preenchido, porque a gente acredita que talvez o Éden era só para Adão e Eva. O paraíso foi criado para mim e para você, amado. A palavra fala que Deus, quando criou Adão e criou Eva, ele deu autoridade. Autoridade quer dizer poder. Poder está associado à autoridade. Um governador tem autoridade, ele tem poder. Um policial, ele tem autoridade, ele tem poder. O nosso pastor tem autoridade e tem poder. E a gente começa a entender ali que foi direcionado para Adão poder, porque ele tinha autoridade sobre o paraíso. O que eu vou falar para vocês é entendimento meu. Vamos dar uma parada aqui, vamos fazer um recorte lá na vida de Jesus. Quando Jesus ele pega e manda os 70 por todas as cidades, para livrar, para curar, para sarar, para libertar. Os 70 chegam a ele: Senhor, que maravilha, os demônios, eles se curvam diante do teu nome. E é interessante que Jesus parece que não tem nada a ver, ele fala assim: eu vi Satanás sendo expulso. Parece que está fora do contexto essa referência. Os 70 chegam ali felizes, porque em nome dele estavam curando, libertando, e ele fala disso. E eu associo esta passagem, porque quando eu volto para Adão, e entendo que há autoridade e poder sobre a vida dele, talvez ele não tivesse referência de quem era Satanás. Porque quando Jesus fala que ele viu Satanás ser expulso, ele estava lá. Ele sabia quem ele era. E eu quero acreditar, isso não está na Bíblia, que Adão ele não tinha esse conhecimento. Adão foi criado ali no Éden, ele não sabia o que tinha acontecido antes, ele não sabia da expulsão, ele não sabia o quanto o inimigo era maligno. E talvez ele pegou a autoridade, mas não tomou posse do poder. E o inimigo ele entra ali no jardim, ele fala com Eva, o homem e a mulher são expulsos, e você pode prestar atenção, e eu me perguntava muito isso, que em todo momento do Antigo Testamento, você não percebe ninguém expulsando demônios. Alguém lembra? Me ajuda aí. Em nenhuma parte do Antigo Testamento, um homem tem autoridade para repreender um endemoniado ou endemoninhado, porque o poder e a autoridade foram tiradas da mão do homem. Você percebe em determinado momento Adão tocando, cantando, e o demônio que ficava ali sobre a vida de Saul, ele se afastava, mas depois que Davi se afastava, ele parava de louvar, o demônio voltava. Você percebe em um outro momento, em que o anjo diz assim, que Deus tenha misericórdia de ti.
A palavra no Antigo Testamento fala que eu repreenderei os gafanhotos, é Deus, somente Deus, no Antigo Testamento, tinha a autoridade para fazer isso, porque a autoridade que foi colocada na mão do homem, ele abriu mão. E é interessante que quando a gente volta para a palavra, ele diz assim: olha, vocês são incrédulos, porque eu fiz, são palavras minhas, amados, vocês me viram fazer os milagres, eu liberei sobre vocês a autoridade, e vocês não creram quando disseram que eu havia ressuscitado. A palavra vem e continua: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E isso é maravilhoso. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Amém? Amém ou não amém? Porque nós vamos falar de criatura agora. E quando eu era criatura, eu achava que eu era filho. E é preciso a gente ter esse entendimento, porque lá fora todo mundo diz assim: ah, mas eu também sou filho. Mas tem muita gente lá fora que não é filho, que é porque tudo que foi criado por Deus é criatura. A palavra fala que Adão, ele tinha o poder, mas ele não tinha conhecimento do que era o inimigo. A palavra fala que no Antigo Testamento também, não diretamente, mas a gente fez agora uma explanação, que não há manifestação de alguém expulsando demônios. Olha que eu posso falar para vocês que eu procurava. Eu até pensava que expulsar era alguma coisa que só veio no Novo Testamento, que não existia demônios no Antigo. Estava preso, estava amarrado, estava queimado, estava feito alguma coisa com os demônios no Antigo Testamento, mas não. Os demônios, eles se apossavam dos povos que vinham contra Israel. Quando Deus liberava para os outros povos invadirem ou atacarem, os demônios existiam, mas ninguém tinha poder e autoridade. Os céus são do Senhor, Salmo 115, 16. E a terra foi dado aos filhos do... E a gente começa a ter que ter entendimento disso. Porque se a terra foi colocada, foi dada aos filhos dos homens, cabe a mim e a você ter entendimento que a autoridade e o poder sobre a terra, ela foi concedida sobre a minha vida. Por isso que Deus é maravilhoso. Por que, pastor, você está falando que Deus é maravilhoso? Porque no final desse culto nós vamos orar novamente, porque todo o poder e autoridade foi nos dado para confirmar aqui na terra e confirmar no céu, para trazer à realidade aquilo que ainda não existe. E nós vamos trazer a realidade cura neste lugar. A gente vai trazer a realidade, salvação e libertação neste lugar. Os céus são do Senhor e a terra foi dada aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. E eu começo a ter entendimento, porque quando eu vou lá em João 11, a palavra fala que Jesus, ele veio para os seus, só que os seus não receberam. Mas todo aquele que creram, eu acredito que vocês estão falando aí a referência. Por favor, amado, coloca no telão João 11. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que o receberam e creram, deu de ser chamado filho. A gente falou aqui na última pregação que quando você é filho, você é diferente de servo. Quando você é servo, você trabalha por aquilo que o patrão vai te dar, e somente por aquilo. O filho não, ele sabe que ele está trabalhando por algo que ele vai herdar. Ele sabe que tudo aquilo que o pai faz, toda a empresa, todo o negócio do pai é herança
do Filho. Por isso que algumas vezes eu não compreendo, porque os filhos, quando são chamados a trabalhar na seara do Pai, se comportam como servos e não como os filhos, porque o reino é a nossa herança. O reino é a nossa herança. Por isso que eu perguntei, tem filhos aqui? Amém ou não amém? Amém. A palavra fala, em João 1,11, veio para os seus, mas os seus não o receberam, porém a todos os que receberam, aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas espera aí, mas por que deu poder? Poder está mal colocado ali, não está? Poder para serem filhos. Poderia ser sido colocado ali, deu-lhes a possibilidade, deu-lhes a chance, deu-lhes de serem filhos. Mas a palavra fala que deu-lhes poder. Nós somos poderosos, amados. Nós somos poderosos. Só os vivos digam amém. Os mortos não precisam falar, mas os vivos digam amém. Quando nós entendemos que deu-lhes poder, a gente para de andar na defensiva e a gente começa a enfrentar o inimigo de frente, porque a palavra fala que todo joelho se dobrará. A autoridade está no nome de Cristo Jesus, e a mim e a você foi dado o poder de usar o nome de Cristo Jesus. Você lembra que quando Jesus ele estava ali conversando, os fariseus, aqueles conhecedores das palavras, da lei, eles não tinham medo de Jesus. Os demônios já se entortavam, já se jogavam no chão, porque eles também criam em Deus. Parece um absurdo isso, não, mas os demônios, eles creem em Deus. Tem um momento em que Jesus, numa passagem lá, Senhor, mas eu creio, mas até os demônios creem. Então a gente tem que ter entendimento que talvez o poder e a autoridade que nos foi dada, talvez a gente não esteja exercendo, porque falta parte para a gente tomar posse. Crer é acreditar. Acreditar é exercer. E talvez a gente esteja no momento em que a gente está somente crendo e não está exercendo o poder que há em nossas vidas. A palavra fala em Atos 19, 3, é uma história muito legal. Paulo ele vai para Éfesos, Atos 19, 3, e ele chega lá, durante algum tempo ele começa a ensinar sobre Jesus Cristo, lá no templo, e ele começa a ensinar algumas pessoas, se eu não me engano 11 pessoas aceitam, e ele começa a ensinar, mas de repente começam a falar de mal de Jesus Cristo lá no templo, e ele sai dali, ele vai ensinar para todos aqueles que aceitaram a Jesus, ele vai ensinar numa escola. Quando a gente começa a entender ali, a gente percebe que ele chega perguntando, ei, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Aí o pessoal, não, nós fomos batizados com o batismo de Batista, nas águas. E Paulo fala assim, não, mas o batismo nas águas é só de arrependimento. Mas agora, eles são batizados, através da oração de Paulo, no Espírito Santo. E é interessante que acontece uma situação, porque Paulo, para quem não sabe, ele trabalhava, ele construía tendas, isso. E a palavra fala que nos utensílios dele, eu acredito até que na roupa, no que ele se enxugava, se enxugava lá, a palavra fala que eles pegavam esses objetos de uso pessoal de Paulo, iam até em cima dos enfermos, e os enfermos eram curados. Devia estar impregnado do Espírito Santo, Paulo. E aconteceu que em determinado momento, não sei se é o chefe da sinagoga, eu acho que é o chefe, ele começa a andar,
porque ele trabalha com exorcismo, algumas bíblias falam de exorcismo, e ele chega assim: demônio, eu te repreendo no nome de Jesus, o Deus de Paulo. Não do pastor Paulo, outro Paulo. E o demônio fala assim: ei, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E a palavra fala que o endemoniado lá levanta e dá-lhe uma coça, dá-lhe uma pisa neles lá. São 7 filhos, mais o pai, e a força do demônio é tão grande que eles saem nus. Então não basta crer, porque a autoridade não está no pastor Márcio aqui em cima, a autoridade está no nome de Jesus. E todo o milagre que foi feito e será nessa igreja, ela é feita porque Deus nos usa como instrumento. Ao orar, ao levantar as mãos, Deus nos usa porque o poder emana dele. Que ele cresça e eu diminua, não é esse o louvor? Jesus veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João, coloca para a gente, 1 João 3:8, parte B. Porque por muitas outras coisas Jesus veio, mas a gente começa a ter entendimento que essa autoridade aqui, falada e dita por João, foi concedida a você. Eu vou contar algo interessante. A arrogância de um homem, o homem sou eu, a arrogância é minha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teologia, primeiro ano, eu falava assim: agora que apareçam os demônios. Eu estava me achando. Graças a Deus, Deus é muito maravilhoso, não apareceu um. Porque eu achava que eu conseguiria repreender o demônio pelo conhecimento que eu tinha por estar estudando teologia. Graças a Deus não apareceu no primeiro ano, não apareceu no segundo, nem no terceiro. Quando apareceu, a gente já tinha entendimento. E a gente tem que começar a pensar sobre essa situação, porque a gente ainda vê dentro da igreja receio e medo de levantar as mãos para que sejam curados, receio e medo de levantar as mãos para que sejam libertos. Se não for o pastor Paulo, o pastor Urudo, o pastor Alessandro ou os pastores dessa igreja, o demônio faz ciranda na vida das pessoas, porque ninguém se levanta. Parece que tem uma fibra ótica daqui lá. Não tem fibra ótica daqui lá para o céu. Existe uma fibra ótica de você para Deus direto. Não tem o Antônio, não tem o Pedro, não tem o seu Pedro, nem o seu Antônio, nem a Dona Maria. Tem Jesus. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas novamente a gente está fazendo um pouco parecido com Adão. Nós temos a autoridade, sobre nós foi liberado poder, mas nós não estamos exercendo o poder que a nós foi dado. Às vezes, a gente passa por algumas dificuldades, e quem vos fala passou e passa por muitas, porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu baixei, que se você não encontrar Satanás no teu caminho, é porque você está indo do lado dele, porque na tua vida tu tem que enfrentar um tipo de dificuldade, vai ter uma hora ou outra que ele vai se deparar com a tua vida. Se está tudo calmo, tudo tranquilo, olha do teu lado, porque pode ser que ele seja o teu conselheiro. E tem momentos das nossas vidas que parece que todo mundo se vai. Não tem amigo, não tem trabalho. Chega-se em casa, olha para o teto, e é só você e o teto e Deus. O teto está lá só porque você olha para cima. A conta corrente,
abastarda, graças a Deus, porque Deus te fez prosperar, não consegue trazer o filho, não consegue trazer a filha, não consegue edificar um casamento. Tem umas coisas loucas aí de fora, né? Mas é preciso ter para ficar triste, né, em Paris, né? Não, eu prefiro não ter nada e não ter tristeza. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa ficar sozinho. Tem momentos na nossa vida que parece que o chão ele tem que sair debaixo do teu pé. Tem momentos que tu parece que não tem mais nada que ser feito, porque é nesse momento que você percebe que você precisa de Jesus. É nesse momento que nós entendemos que nós precisamos manifestar o poder de Deus que já está sobre nós. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Tá, minha vida é diferente da de vocês. Só vocês são casados, só você tem filhos, né? Só você Nós vivemos uma vida igual a de vocês. Na maioria das vezes o que a gente prega neste altar, o que nós estamos vivendo ou vivemos, enfrentamos. Nós choramos, o nosso coração é amarrado. Eu gosto dessa expressão, parece que pega o coração da gente, amarra com aquele arame enfarpado e parece que aperta assim. O nosso coração também é apertado assim. E cabe a cada um de nós se levantar, orar, interceder pelos filhos, pelo casamento, Hoje a gente tem uma facilidade de se afastar de Cristo. Não deu para evitar ficar lá, tem que ficar andando. A gente vê muito na igreja prostituição. A gente vê muito na igreja pessoas viciadas por sexo no celular, pornografia. A gente vê muito na igreja irmãos que não se veem como irmãos. A palavra fala que a autoridade, há poder no nome do Cristo Jesus, e que foi lhe dado poder, porque você é filho. Talvez a dificuldade que nós estejamos passando, ela foi necessária, igual o filho pródigo, lembra? Ele precisou ser tirado de todo o ambiente dele, ver lá um porco se alimentando, para ele entender o que ele tinha direito, e ele abriu mão. Amados, Deus, quando colocou a palavra no meu coração, até hoje à tarde, teve um momento que eu estava em oração, eu estava ouvindo o louvor, e me deu um momento de choro, porque por mais, eu tive a oportunidade de conversar agora, quando eu cheguei, com uma pessoa há um pouquinho mais de tempo que eu nessa igreja. Eu sou há 13 anos cristão. Quem é que é mais de 13 anos nessa igreja? Levanta o braço. Olha para trás, você que não levantou o braço, fica com o braço levantado. Eu oro e peço a Deus para ver as maravilhas dele. Eu chorei porque eu peço a ele, porque eu quero ver pessoas levantando e jogando as muletas no chão, porque eu creio que Deus ainda ressuscita, porque eu creio que Deus salva, que Deus liberta. E eu só tenho 13 anos. E eu fiquei maravilhado quando eu cheguei nessa igreja, que me falaram de tudo que aconteceu aqui. Aí dá vontade de você ter vindo antes, né? Mas se eu viesse antes, eu devia ter uns 20 anos. Não sei se Deus ia me querer naquele período. 20 anos não, uns 30. Você às vezes é colocado sozinho, para você avaliar a tua vida. Deus está ministrando uma palavra para você hoje de autoridade. Autoridade sobre o que você está vivendo. Autoridade sobre o que você está vendo.
autoridade sobre as vidas que estão ao teu redor, autoridade talvez por aquele, não existe, por mais que você diga, não, minha família, todos já foram ganhos, então abre o círculo, a palavra fala, jovens, eu vos chamei porque são fortes. Existe no livro de Juízes, um dos juízes chamado Sansão, nazireu, separado, e a palavra fala que ele já tinha, ele foi chamado no ventre da mãe, um anjo chegou e disse assim para ela, olha, o teu filho, ele vai ser separado para iniciar o processo de libertação do povo. E todo mundo sabe o que aconteceu com esse homem. Amém ou não amém? Amados, eu tiro uma lição de Sansão como juiz. No final da vida dele, Deus teve misericórdia da vida dele. Mas não é pelo que ele fez, não é porque ele derrubou e quantos ele matou. Mas é algo que ele me ensina que até o nosso último suspiro, nós vamos fazer a obra. Até o nosso último suspiro, nós vamos combater o inimigo. Até o último suspiro, nós vamos ganhar alma para Jesus. Até o último suspiro, que seja o último ato da tua vida, mas no último ato da tua vida, o inimigo ele vai ser envergonhado, e o nome de Jesus será exaltado. Eu preciso, antes da gente finalizar a palavra, eu perguntei, todo mundo é filho? Tem alguém ainda que não é filho de Deus aqui? Porque eu preciso falar isso para ti. O poder e a autoridade está em cima daqueles que são filhos. Você que não é filho, você não tem como encarar o inimigo, porque você não tem poder, não tem autoridade. Você é apenas, graças a ele, uma criatura, mas você não foi investido de poder. E isso precisa ficar muito transparente, muito claro na tua mente, porque você puxar uma briga com o inimigo, não estando revestido de poder e autoridade, você está fadado ao que aconteceu com Cefa, aquele judeu que tentou expulsar o demônio e foi humilhado. Seva. Então, se talvez você nessa igreja ainda não aceitou, ou talvez até aceitou, mas pelo meio do caminho esqueceu. Estou cansado, pastor. Estou cansado. Eu já fiz o que eu tinha que fazer nessa igreja. Deixar para os jovens, deixar para os mais novos. Meu cabelo já está branco, tem tinta, pinta. A gente vai lutar até o último suspiro. E se tu talvez esfriou, talvez você entregou para que outro viesse, enquanto houver fôlego, a gente vai estar aqui pelo reino. Fica de pé nesse momento.